mas por Deus, Senhor, porque Ele estará emprestando, Pai, Senhor, a tua boca, Pai, Deus, porque no momento, Senhor, que Ele abrir a sua boca, já não é mais Ele, mas sim o Senhor, meu Pai, direcionando Ele, meu Pai, a cada palavra, Senhor, usa Ele, Senhor, poderosamente, Jesus, ó Pai, usa, Pai, com ousadia, com sabedoria, Pai, que vem do alto, Senhor Jesus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, usa Ele, Pai, Senhor, tira todo o impedimento, Senhor Jesus, ó Pai, meu Pai, se tiver algo, Senhor Jesus, tentando atrapalhar, meu Pai, Ele, meu Pai, de ministrar a Tua palavra, Senhor Jesus, no mundo espiritual, meu Deus, que venha cair por terra, Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, usa Ele, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, é no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós colocamos, Pai, Ele nas Tuas mãos, Senhor, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Um motivo de muita felicidade de estar mais uma vez podendo trazer a palavra do Senhor nessa manhã de domingo. Quem escolheu estar aqui, escolheu o melhor lugar desse dia, dessa semana, desse mês, iniciando uma semana. Eu espero que seja uma semana tremenda, uma semana de vitória, uma semana de bênção para todos que estão aqui, para todos que estão nos assistindo pela live, os que vão assistir posteriormente também, sejam todos ricamente abençoados na presença do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Lucas, no capítulo 15, no versículo 12, amém? É uma passagem muito conhecida, é a passagem do filho pródigo. Todos aqui conhecem essa passagem, é uma passagem muito bonita e é uma passagem assim, que é muito pregada, que é muito ministrada, né? Porque ela sempre vai acrescentar alguma coisa nas nossas vidas, amém, meus amados? Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela diz assim: e continuou Jesus, porque ele estava fazendo um sermão e ele fez uma parábola a respeito do filho pródigo e diz, continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os bens, os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Até aqui, meus amados. Glória a Deus. E eu vejo assim, nós começamos essa ministração, pode se assentar, meus amados, fica à vontade. Eu começo essa ministração e eu faço uma pergunta em cima dessa palavra. Em que momento em que esse jovem, ele perdeu tudo? Qual foi o momento em que tudo que ele tinha, a herança que ele tinha ganhado, em que momento que ele perdeu? Quando nós olhamos pelo lado material, nós só perdemos quando nós consumimos o último centavo. É quando nós perdemos tudo. No último centavo, então nós dizemos, olha, ele perdeu tudo. Olhando materialmente. Mas quando nós olhamos pelo lado espiritual, esse jovem, ele perdeu isso ainda antes que ele tivesse tomado posse da herança. Ainda antes que ele tivesse saído de dentro da casa do pai dele, ele já havia perdido tudo. Mas como assim? Se ele ainda não tinha tomado posse, se ele ainda não tinha saído da casa do pai dele, se ele não tinha gastado um centavo. Quando nós fazemos uma analogia, quando nós fazemos uma comparação com Lúcifer, nós vamos ver que
Lúcifer, ele caiu quando? Quando ele foi jogado na terra? Não. Lúcifer caiu ainda estando no paraíso. Ele caiu no momento em que ele colocou no coração dele, ele cobiçou no coração dele em colocar o trono dele mais alto do que o trono de Deus. A queda foi nesse momento. Nesse momento, Lúcifer caiu. E esse jovem, quando que ele gastou tudo que ele tinha? No momento em que ele colocou no coração dele que ele sairia da casa do pai. A palavra do Senhor diz que ele foi para uma terra distante. E por que que ele foi para uma terra distante? Porque ele ouviu falar. Ninguém vai para algum lugar se não ouve falar, se você não tem conhecimento, se você não sabe que existe. Como que nós vamos para um lugar que nós não temos conhecimento, que nós não sabemos que existe? Ele ouviu falar de uma terra distante, e a palavra do Senhor, ela diz assim, ó, que ele gastou seus bens vivendo dissolutamente. E eu pesquisei o que é uma vida dissoluta. O que vem a ser uma vida dissoluta? Às vezes nós vemos alguns termos na Bíblia, e nós lemos, mas nós até imaginamos que seja gastado de qualquer maneira. Mas uma vida dissoluta é que ou o que é contrário aos bons costumes, devasso ou libertino, ausência de bons costumes. Isso é uma vida dissoluta. Eu vejo então que esse jovem, havia um pouco de rebeldia nele. Ele ouviu falar de um lugar, olha, você indo para esse lugar, você vai viver da maneira que você quiser. Você não vai estar mais debaixo do jugo do teu pai. Pega aquilo que é teu e vamos embora para lá. E você vai fazer aquilo que você quer. Isso é uma vida dissoluta. Você vive a seu bel prazer. Você faz aquilo que vem na tua mente. Ele ouvindo falar desse lugar, aquilo aguçou o desejo no coração dele, e os olhos dele fitaram aquele lugar. Nesse momento, ele não tinha saído da casa do pai dele, ele não tinha posse de herança na mão, mas o desejo no coração dele já estava impregnado de tal forma, que ele foi até o pai dele, e pediu a parte da herança. E a palavra do Senhor fala assim, que passado não muitos dias, ele ajuntou e foi. Eu creio que nesse período, foi aquele período em que houve muita discussão, em que o pai falou, olha, não sai de dentro da tua casa. Pelo que nos mostra, a família tinha até posses, porque quem tinha jumento, quem tinha camelo, quem tinha bois, quem tinha servos, tinha posse. Então foi um momento até de intriga dentro da família. O pai aconselhando, mas nós vimos que ele não deu ouvido ao que o pai falava. Talvez até o irmão mais velho aconselhou ele, mas ele estava decidido a ir para essa terra distante. Ele já havia tomado essa decisão. E ele partiu para essa terra distante. E isso vem acontecer conosco também, meus irmãos. Nós prestando um pouco de atenção na mensagem, nós vamos trazendo para nós, para a igreja, nós vamos ver assim, nós moramos confiadamente na casa do Pai, nós moramos debaixo das mãos do Senhor, nós estamos debaixo da proteção divina, nós estamos debaixo das mãos de Deus, dos cuidados do Senhor. Nós estamos dessa forma. Nós somos chamados filhos de Deus. Fomos adotados, fomos recebidos por adoção como filhos de Deus. Todos nós, toda a igreja é filhos de Deus, nós somos filhos de Deus. E o que acontece? Às vezes vão vir lutas, às vezes vão vir provações, e às vezes no momento dessas provações, nós vamos fazer o quê? Nós não vamos dar ouvido à voz do Senhor.
E nós vamos colocar os nossos olhos no mundo. E nós vamos colocar o nosso coração naquilo que está acontecendo lá fora. E quando nós colocamos o nosso coração, quando nós fitamos o mundo lá fora, e nós achamos que lá está melhor, mas o fulano, ele não serve a Deus, olha a vida dele. Quando nós olhamos que lá fora está melhor, que aquela terra distante está melhor do que nós aqui, e nós colocamos o nosso coração lá, irremediavelmente nós vamos cair. Nós vamos cair. Com certeza, a nossa queda, a nossa ruína, ela será decretada. Mas quando que vai acontecer isso? Depois que nós saímos da igreja? Não, dentro da igreja. Ainda servindo a Deus, ainda dentro da casa do Pai. E por que vai acontecer isso? Porque nós já aplicamos, Márcio, o nosso coração no mundo lá fora, os nossos olhos já estão lá fora. E o Senhor envia os profetas dele, você vem no culto, e o Senhor envia os profetas dele e fala assim, olha, eu sou contigo, mas você não dá ouvido. E o Senhor envia os profetas dele, você vem no culto, e você na rua, às vezes, é interpelado pelas pessoas, as pessoas falam assim, olha, Deus tem uma obra grande na tua vida, mas você não dá ouvido, porque o teu coração já está no mundo, já está nessa terra distante. E a sua queda é aqui dentro, a sua queda não é lá fora. Porque o teu coração está de uma forma tal envolvida com o mundo, que você não ouve mais a voz do Senhor pedindo para você ficar. Da mesma sorte que esse jovem não ouviu a voz do pai dele, para ele permanecer dentro de casa. Ele perdeu tudo dentro de casa. Ele perdeu tudo antes de sair da casa do pai. Assim acontece quando nós saímos da presença do Senhor. Quando nós deixamos a casa do Senhor e nós vamos viver uma vida dissoluta lá fora. Porque o mundo atrai, os olhos cobiçam e desce para o coração. E aí nós vamos viver uma vida lá fora, uma vida de ruína, uma vida que vai nos levar à morte. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Em Coríntios, no capítulo 10, no versículo 12 e 13, vai nos dizer assim: aquele, pois, que pensa, não é o que está, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Então, o que acontece? Nós às vezes estamos dentro da casa do Senhor, nós pensamos estar firme, nós achamos estar firme. Pensamos. Eu prego muito, cada ministração minha é 5, 6 pessoas que voltam para o Senhor, que se convertem. Eu louvo muito. Olha, eu devolvo o meu dízimo corretamente, até a mais do que é o meu dízimo. Eu devolvo 10 cestas básicas de primícia. E eu penso que eu estou forte. E quando vem a prova, quando vem a tentação, quando vem a tribulação, eu não suporto. Eu coloco meus olhos no mundo, eu aplico meu coração às coisas do mundo. E eu saio da presença do Senhor. E eu caio. Mesmo a palavra me dizendo que
em vindo a tentação, em vindo qualquer coisa que seja, eu vou abrir uma porta para que você possa resistir. Mas eu não sei esperar o tempo de Deus. Eu não sei permanecer em cima da palavra de Deus que me garante que quando vier a tentação, o Senhor vai prover um escape para mim. Esse jovem, ele não soube esperar o tempo dele de receber a herança. Ele quis antes, porque ele queria tomar conta da vida dele. Ele queria fazer aquilo que ele achava que era correto. E ele foi viver a vida dele. Quando nós aplicamos o nosso coração a querer viver a nossa vida, porque aqui está apertado, algo terrível vai vir sobre nós. O mundo lá fora, ele não tem piedade de nós. O mundo lá fora, ele judia demais das pessoas. Ele trucida, ele é como um leão feroz. Ele trucida as pessoas, ele nos trucida. Quando nós caímos, quando nós saímos da presença de Deus, nós não vamos sair com as mãos vazias. Nunca. Quem está dentro da casa do Senhor e sai da presença de Deus, jamais, meus irmãos, vão sair com as mãos vazias. Você vai receber a sua herança. A sua herança você leva contigo. Da mesma sorte que o filho saiu com a herança dele. Você vai levar a tua herança. O Senhor vai chegar para você e vai falar assim: olha, está aqui a tua herança. Você pode levar contigo. E o que é a nossa herança que nós temos dentro da casa do Senhor? Que se um dia nós cairmos, se nós sairmos da presença de Deus, nós vamos levar conosco. Qual que é a nossa herança? É a nossa salvação. O Senhor, ele não retém a salvação para ele. A salvação é sua, a salvação é minha, a salvação é individual. Sempre que nós saímos da presença do Senhor, e mesmo quem não serve ao Senhor, tem a sua herança, tem a sua salvação numa caixinha debaixo dos seus braços, e você anda com ela o tempo todo. A salvação é individual, a salvação é sua, ela é a sua maior herança. É a herança que Deus confiou nas tuas mãos. E quando nós nos afastamos, nós deixamos o Senhor, nós saímos da presença dEle, nós começamos a gastar essa herança. A palavra do Senhor fala que esse jovem gastou toda a herança dele. Quando nós saímos da presença do Senhor, nós começamos a gastar a nossa herança, a nossa salvação. Mas existe uma maneira de você gastar a sua salvação? Como que eu vou gastar a minha salvação? É algo meio estranho de se dizer, né? É algo meio esquisito. Você falar, ué, mas vai gastar salvação? Ela é uma herança. E se você se você não se atentar, se você não tomar cuidado, você vai gastar sim. De que forma? Cada ato pecaminoso que eu cometo, eu estou gastando a minha herança. Eu forniquei. Amém. Foi lá R$2.500. Eu menti para o meu irmão. Amém. Foi mais 5.000. Eu tirei alguma coisa de alguém que não é meu. Foi lá mais R$3.500. Eu estou gastando a minha herança de uma forma pecaminosa. Todo pecado que eu cometo, eu gasto financeiramente a minha herança, a minha salvação. Mas por que eu gasto a minha herança? Por que eu gasto a minha salvação? Porque a palavra de Deus, ela nos diz assim, ó, em Isaías, no capítulo 59, no versículo 2, a palavra do Senhor fala assim, ó: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então,
cada pecado que nós cometemos, cada deslize que nós cometemos, nós vamos nos afastando de Deus. Quanto mais longe de Deus você está, quanto mais você peca, mais você gastou a sua salvação. Mais pobre você vai estar. Nós vamos gastando a nossa salvação. Nós vamos gastando ali a nossa herança. Até que vai chegar um determinado momento em que nós vamos estar como? No fundo do poço. Nós vamos chegar no fundo do poço. Porque, como disse a palavra aqui, você cometeu uma multidão de pecados e o Senhor, Ele não ouve mais você. O Senhor não te ouve mais. A palavra fala que há uma separação e que o Senhor cobriu o rosto por causa dos seus pecados e Ele não te ouve mais. E nessa hora você está onde? No fundo do poço. A multidão dos seus pecados, quando você chegou nessa terra distante, essa terra é a multidão dos nossos pecados, dali Deus não te ouve. Nós estamos ali em Sodoma, em Gomorra, nós estamos lá na terra do esquecimento, em Lodebar, e de lá o Senhor não vai nos ouvir. Ali, nessa terra, nós chegamos no fundo do poço para a destruição. Para a destruição. Estando ali nessa terra, no fundo do poço, nós estamos depressivos, nós estamos enfermos, nós estamos com a nossa conta bancária destruída. Aí você vai falar assim, poxa, eu queria comer tanta lavagem dos porcos. Mas o Senhor que te contratou para tomar conta dos teus porcos, Ele vai falar assim, da minha lavagem não. E quem que é esse Senhor que te chamou para cuidar dos porcos dele? Você tem vontade de comer a comida dos porcos e não pode. Você foi assalariado por Satanás. Porque você deu ouvido à voz dele. Você ouviu o que ele falou para você. Olha, vamos para uma terra distante. Lá você vai poder viver dissolutamente. Lá você vai poder fazer o que você quiser. Olha, abandona o jugo do teu pai. Abandona o jugo dele. Vem viver comigo. E você foi assalariado por Satanás para viver uma vida dessa forma. Aí quando você gastou toda a sua herança, você falou, olha, me deixa comer dessa lavagem. Essa lavagem é minha. Você tem com que pagar? Não. Então morra de fome. É assim que o diabo vai tratar aqueles que saem debaixo do jugo do Senhor. Você tem fartura dentro da casa do Senhor, você tem promessas dentro da casa do Senhor, você tem irmãos e irmãs que oram, que pelejam, que batalham pela sua vida, pessoas que te instruem, mas você larga porque você acha que o jugo do Senhor é pesado, porque vem a tribulação, porque vem a prova, eu não vou suportar, eu vou para essa terra distante, e você nesse momento vai estar debaixo do jugo de Satanás. E aí você vai procurar os teus amigos, aqueles com quem você farriou, com quem você gastou toda a tua herança, a tua salvação. Nós estamos falando de salvação. E você vai procurar os teus amigos, porque você está duro, porque você está enfermo, porque você está depressivo, porque você pecou tanto. E você precisa agora dos amigos. Os teus amigos são aqueles demônios que te levaram para essa terra distante, que te colocaram lá, que te levaram para Sodoma, que te levaram para Gomorra, que te levaram para Lodebar, e lá você vai permanecer, porque eles vão falar, não,
Você gastou porque você quis. Você saiu da casa do seu pai porque você quis. Eu estou aqui porque ele me expulsou de lá. Então você vai permanecer comigo, porque é isso que eles querem. Que você permaneça no fundo do povo, que você permaneça derrotado, que você permaneça caído. É assim que eles querem que você permaneça. E quando você está nessa terra distante, você se lembra do Pai. Você vai se lembrar do Pai, dos conselhos que o seu Pai te dava, da casa que você tinha para morar, da cama que você dormia. Você vai lembrar da sua família, dos teus irmãos, da tua mãe. Você vai lembrar dos momentos de felicidade que você tinha ali. E vai chegar um momento em que você vai falar: eu vou voltar. Eu não aguento mais. Alguns, eles vão morrer na multidão dos seus pecados. Eles vão morrer. Porque eles não vão ter força nem para se arrepender. E serão consumidos na enfermidade, serão consumidos no vício, serão consumidos na sua arrogância. Porque não quer se arrepender para voltar para a casa do Pai. Até lembra da casa do Pai, mas vai morrer no seu pecado nessa terra distante. E vai consumir de vez com a sua herança, com a sua salvação. Porque se você morrer em pecado, você perdeu sua salvação. Você consumiu de toda a sua herança. Um dia lá atrás, você colocou no seu coração e os teus olhos fitou essa terra distante. E você foi para essa terra. E dali você não saiu com vida. Você morreu na multidão dos seus pecados. Tem uma outra parcela que diz: eu vou voltar. Mas ela não se arrepende. E ela começa uma caminhada, voltando. Mas ela quer voltar com o mundo. E ela amarra uma corda no mundo e joga nas costas e vem puxando. E vem vindo, quer trazer o mundo junto. Essa parcela ela vai ficar à margem do caminho, eles vão perecer à margem do caminho. Eles não vão conseguir voltar para a casa do Pai. Não tem como voltar para a casa do Pai, trazendo o mundo. Não tem como. Essa parcela vai ficar à margem da estrada, eles vão perecer à beira do caminho. Em Eclesiastes, no capítulo 4, no versículo 10, fala assim, que é bom andar em dois. Mas a segunda parte do versículo 10 fala assim, ai daquele que andar sozinho, porque caindo não tem quem o ajude a levantar. Então tem muitos que além de querer trazer o mundo, ele quer vir sozinho e ele não vai ter forças. Vai chegar uma hora, ele vai cair, ele não vai levantar. E na multidão dos seus pecados, ele vai morrer pelo caminho. E não vai ter nem quem enterre ele. Porque você quis a sua herança. Porque você quis ir para essa terra tão distante. E na multidão dos seus pecados, você ficou à beira do caminho. Você não conseguiu voltar para a casa do Pai. E vai ter uma terceira parcela dessas pessoas que estão nessa terra distante. E eles vão se lembrar da casa do Pai. E eles vão se arrepender. E eles vão chorar. E eles vão empreender uma caminhada de volta. E no versículo 22 de Lucas, capítulo 15, fala assim. No versículo 20, meus amados, perdão. Fala assim, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele correndo o abraçou e beijou. Um coração arrependido.
um coração contristado, um coração que verdadeiramente busca o Senhor, esse consegue voltar, ele vai voltar para a casa do Pai, vai ser bem recebido. Esse não vai morrer na multidão dos seus pecados, ainda que praticamente a tua herança, ela foi toda gasta, mas ele consegue voltar para a casa do Pai. E o Senhor, ele fala assim para nós nessa manhã, para a igreja dele. No versículo 22 fala assim, ó: o pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Recebe essa palavra, porque isso é para a igreja. Os servos do Pai somos nós. E o Senhor, ele diz: aqueles que saíram da minha casa, eles estão voltando novamente. Então vai haver um tempo em que muitos vão entrar por essas portas, e o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, ele diz para a igreja dele: recebe eles com a melhor roupa e veste-os. E como que nós vamos receber ele com as melhores roupas e vesti-los com a melhor roupa? É a nossa intercessão por essas vidas que precisam voltar para a casa do Pai, são as nossas orações. A palavra do Senhor em Efésios fala assim: revesti-vos com a couraça da justiça. Isso é papel da igreja. Somos nós que temos que interceder e orar por essas vidas que vão entrar por essas portas. É tempo de restauração da igreja do Senhor, é tempo de vida. E o Senhor fala: ponde-lhe um anel no dedo. O anel, ele significa aliança. O Senhor está falando que eles vão entrar novamente na aliança do Senhor. Essas vidas estão sendo resgatadas, essas vidas estão vindo novamente. O Senhor está falando assim, ó: eu tenho aliança com ele, eles vão entrar na minha aliança. E o Senhor diz: e sandália nos seus pés. A sandália nos pés, em Efésios fala que é a preparação do Evangelho, é a caminhada cristã, desses que estão voltando para cá junto com nós, e a igreja vai receber essas pessoas, e eles vão caminhar juntos. No versículo 30, o irmão desse jovem, ele está conversando com o pai, e ele fala assim: vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O Senhor, ele está dizendo assim: não ponha o olho, quando eu trouxer essas pessoas de volta, no novilho cevado que eu estou preparando para eles. Não ponha o olho, porque eu trato eles segundo o meu querer. Porque eles estão entrando na minha aliança. E o Senhor, ele diz para ti: tudo aquilo que é meu é seu. Recebe essa palavra, meus amados. Tudo aquilo que é de Deus pertence aos filhos dele. Aqueles que nunca saíram da tua presença. Mas o Senhor diz: não cobiça o novilho cevado que eu tenho preparado para aqueles que estão voltando. Não cobiça, porque o meu tratamento é segundo o meu querer. E eu trato cada um segundo o meu querer, da forma que eu quero. O que é seu, é seu. O novilho cevado é para os que estão voltando.
E o Senhor, Ele nos fala no versículo 32, que nós temos que nos regozijar e nos alegrar. Regozijo é uma alegria que você nunca sentiu. É uma alegria tamanha que você não consegue dimensionar. Isso é regozijo. É assim que nós vamos receber aqueles que voltarem para a casa do Senhor, que foram um dia para uma terra distante, que deixaram se levar, que emprestaram seus ouvidos à conversa, que deixou aquilo entrar no seu coração, que deixou seus olhos fitar um lugar ruim, um lugar mau, mas o Senhor os trouxe de volta e nós vamos receber eles com alegria, com regozijo. Glória a Deus. E a nossa herança, meus amados, a nossa salvação, nós só perdemos ela de todo quando nós morremos em pecado. Quando nós olhamos para a história dos dois malfeitores que foram crucificados com Jesus Cristo. Um estava dizendo: se tu és o Cristo, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e salva a nós. E o outro, ele dizia assim: nem nesse momento você consegue refrear sua língua, você consegue ver a situação, que nós todos estamos na mesma situação, e você não vê que nós pagamos por aquilo que nós fizemos. É justo nós estarmos aqui, mas esse não. E ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E o Senhor diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. Esse malfeitor, ele estava nessa terra tão distante, e por um breve momento ele se lembrou do Pai e conseguiu voltar para casa. O outro, num breve momento, ele conseguiu perder a sua herança e morrer na multidão de seus pecados. Duas situações diferentes. Meus amados, nós vivemos uns tempos difíceis hoje em dia, mas não tão difíceis que nós não possamos entregar o nosso coração com toda a sinceridade, com todo o amor, com tudo aquilo que nós temos para louvar, para engrandecer, para exaltar, para reconhecer a soberania desse Deus, reconhecer o amor desse Deus, tudo que Ele tem feito nas nossas vidas, porque cada um que está aqui dentro, eu creio que tem uma história com Deus. E não vamos nos deixar levar por conversas. Foi pregado aqui nesse altar: cuidado com as suas companhias. Foi pregado aqui em cima desse altar: cuidado, porque as pessoas vêm falar no seu ouvido. Porque quando você estiver lá em Lodebar, quando você estiver em Sodoma e Gomorra, ali é caminho de morte, é terra de esquecimento. E será que nós vamos ter força suficiente para voltar para a casa do Pai? É aconselhável que nós permanecemos aqui, mesmo com lutas, mesmo nas tribulações, mesmo parecendo que tudo está ao contrário. O Senhor, Ele fala assim: olha, eu abro uma porta de socorro para você. O Senhor sempre vai ter uma porta aberta. Para quê? Para que nós possamos suportar as tentações. O Senhor me deu até aqui. Eu queria agradecer muito a oportunidade dos meus pastores. Eu queria agradecer muito o corpo de obreiro dessa casa. Eu queria agradecer muito a presença de todos vocês, de todos que assistiram essa live, que vão assistir. Queria dizer que Deus, Ele é tremendo nas nossas vidas, que nós jamais vamos estar desamparados diante desse Deus maravilhoso. Eu agradeço imensamente a oportunidade. As palmas ouvem e engrandecem o nome do Senhor. Amém?
Amém, irmãos? Boa palavra, o cooperador Atos pregou, né? Fala do filho pródigo. A gente sabe, né, que o filho pródigo, ele estava na casa do pai, mas ele foi atraído pelas coisas do mundo. Então, essa passagem tem várias lições para nos ensinar, né? Deus possa continuar abençoando o cooperador Atos, sua família. Continua usando ele, né, para pregar a palavra dele, a palavra do Senhor, né? Quem que gostou aí da ministração do irmão Atos? Uma salva de palmas, Jesus. Irmão, chegamos à parte final, né? Que Deus possa dar uma boa semana a cada um que compareceu aqui nesta manhã, aqueles também que acompanhou pela live, né? Que seja uma semana de vitória, irmãos, a cada um de nós. E hoje está dando a bênção apostólica agora, que cada um possa se dirigir para sua casa, ter um bom domingo, uma semana de vitória, que Deus possa operar milagres, que Deus possa operar sinais na vida de cada um de nós aqui nessa semana. Que Deus possa abençoar, né, os nossos líderes, o pastor Claudinei, que hoje ele não pôde estar aqui de manhã, porque ele trabalhou até tarde, né? Mas nosso Deus é fiel. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós no decorrer da semana. Que o Senhor esteja conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém.